Naquela tarde ensolarada, as margens do mar da Galileia estavam repletas de pessoas. Homens, mulheres e crianças haviam deixado suas casas, suas aldeias e até mesmo seus trabalhos para seguirem os passos de um homem que falava como nenhum outro. Esse homem era Jesus de Nazaré. Sua fama havia se espalhado por toda a região, não apenas por causa dos milagres que realizava, mas pela maneira como falava ao coração, como trazia esperança para os cansados e sentido para os que estavam perdidos. Muitos já tinham ouvido falar que ele curava os enfermos, que dava vista aos cegos e que até mesmo expulsava espíritos malignos. Mas mais do que isso, havia em suas palavras algo que ninguém conseguia explicar. Era como se cada frase viesse diretamente do coração de Deus, tocando as fibras mais profundas da alma. Naquele dia, a multidão era maior do que nunca. Estima-se que fossem milhares. Alguns estudiosos dizem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era tanta gente que o terreno parecia se perder no horizonte. Muitos tinham levado seus filhos, idosos e amigos enfermos, pois queriam ver com seus próprios olhos se o que se dizia sobre Jesus era realmente verdade. Outros estavam famintos por respostas espirituais, porque suas vidas eram marcadas pela dureza, pela opressão romana, pela miséria e pela falta de perspectivas. Estar perto de Jesus era como encontrar uma luz em meio às trevas. Jesus, vendo aquela multidão, não se afastou. Ele não se escondeu, nem se mostrou cansado ou irritado. Pelo contrário, ele os recebeu com compaixão. Os evangelhos dizem que ele se moveu de íntima misericórdia ao vê-los como ovelhas sem pastor. Ele sabia que muitos haviam caminhado longas distâncias, que estavam cansados e que traziam dentro de si dores profundas, tanto físicas quanto emocionais. Então, ele começou a ensinar. E quando Jesus ensinava, não era como os fariseus cheios de regras pesadas e discursos frios. Ele falava do amor de Deus, falava de arrependimento, falava de um reino que estava chegando, onde os últimos seriam os primeiros e onde os quebrantados seriam consolados. Suas palavras incendiavam corações e transformavam vidas. O tempo foi passando e ninguém percebia. As horas corriam como minutos. Enquanto Jesus falava, ninguém queria sair dali. Mas, aos poucos, o sol começou a descer no horizonte, indicando que o dia estava chegando ao fim. Foi então que um problema surgiu. Aquele enorme grupo de pessoas não estava em um mercado, nem em uma cidade. Estavam em um lugar deserto, afastado, e já era tarde. A fome começou a bater. Crianças choravam de cansaço, idosos precisavam de alimento, e muitos estavam ali sem nenhuma provisão. Os discípulos de Jesus logo notaram a situação e se aproximaram dele, preocupados. Senhor, disseram, despede a multidão para que possam ir às aldeias e comprar o que comer. A preocupação deles era realista. Afinal, como alimentar tanta gente em um lugar onde não havia nada? Mas Jesus olhou para eles e disse algo surpreendente: dai-lhes vós de comer. Essa resposta deixou os discípulos atônitos. Eles começaram a fazer cálculos rápidos. Felipe disse: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. O valor mencionado equivalia a meses de trabalho e ainda assim não resolveria o problema. Era impossível, humanamente falando. Enquanto discutiam, André, outro discípulo, trouxe uma informação quase insignificante. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aquilo parecia uma gota d'água em meio a um oceano. Era impossível alimentar milhares de pessoas com tão pouco. Humanamente falando, não fazia sentido. Mas Jesus não via as coisas como os homens veem. Ele pediu que trouxessem o que havia. O menino, com simplicidade, entregou seu pequeno lanche: 5 pães rústicos e 2 peixinhos secos,
provavelmente levados por sua mãe, para que tivesse algo para comer durante o dia. E ali estava a chave de um dos maiores milagres já registrados. Jesus tomou o pão e os peixes em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Ele não reclamou pela escassez, não zombou da pequenez da oferta, não desanimou diante da multidão. Ele agradeceu. Agradeceu ao Pai pelo pouco que tinha diante de si, e então começou a partir o pão e a distribuir aos discípulos. Estes, por sua vez, entregavam às pessoas, e algo extraordinário começou a acontecer. Cada vez que o pão era partido, havia mais. Cada vez que os peixes eram entregues, surgiam outros. Era como se das próprias mãos de Jesus fluísse a abundância do céu. A multidão começou a comer. Crianças que choravam se calaram, idosos se fortaleceram, mães amamentaram com tranquilidade, enquanto também se alimentavam. Todos comiam e se satisfaziam. A cena era de pura alegria e espanto. Pessoas olhavam umas para as outras, sem acreditar no que estava acontecendo. Alguns choravam, outros riam, outros simplesmente não conseguiam parar de comer. E o mais impressionante, depois que todos estavam fartos, Jesus ainda pediu que recolhessem o que sobrava. E os discípulos encheram 12 cestos, com os pedaços que restaram. O milagre não apenas supriu a necessidade imediata, mas ainda sobrou em abundância. O rumor do milagre se espalhava como ondas no lago. A cada cesta que passava de mão em mão, a surpresa virava riso, e o riso virava lágrimas. Um pai levantou o filho no colo para que ele visse melhor. A criança, com as bochechas cheias de pão, apontava para Jesus como quem acabara de descobrir um segredo. Uma senhora idosa, cujas mãos tremiam pela fraqueza e pela idade, segurou um pedaço de pão como quem acolhe um tesouro. Há anos não como até me satisfazer, sussurrou, antes de fechar os olhos e agradecer em silêncio. Por toda parte esse mesmo movimento, gratidão, brotando onde antes havia cansaço. Os discípulos caminhavam entre os grupos, atônitos. André olhava de volta, vez após vez, para as mãos de Jesus, como se quisesse decifrar o momento exato em que o pouco se tornava muito. Felipe, prático e calculista, ainda fazia contas que não fechavam em sua cabeça, enquanto distribuía peixes que simplesmente não acabavam. Tomé, sempre cuidadoso, inclinava-se sobre as cestas para conferir a profundidade dos pedaços, e cada vez que julgava que iria faltar, surpreendia-se com a abundância. Pedro, com o passo largo e os olhos marejados, falou para João: "Eu não entendo, mas eu creio." João, por sua vez, não tirava os olhos do mestre. Para ele, mais importante do que a multiplicação em si, era o olhar de Jesus. Um olhar que dizia: "O Pai é generoso, confia." E havia o menino, o dono do lanche. Ele segurava a barra da túnica como quem tenta conter o coração dentro do peito. Seu rosto alternava entre o espanto e uma alegria quase incrédula. Ao seu lado, a mãe observava em silêncio, com a mão na boca, como quem não sabe se chora ou se ri. O menino procurou Jesus entre a multidão e, quando o viu, Jesus também o procurava. O mestre inclinou um pouco a cabeça num gesto simples, como quem diz: "Obrigado." Naquele instante, o menino entendeu o que muitos adultos ainda buscavam compreender. O milagre começara quando ele entregou o que tinha. O extraordinário nasceu do ordinário colocado nas mãos certas. O sol ia se inclinando, dourando a relva, fazendo brilhar cada fibra da cesta de vime. O vento leve que vinha do lago trazia o cheiro do pão recém-partido. Aquele aroma se misturava aos sons, vozes animadas, gargalhadas de crianças, o murmúrio de conversas, orações sussurradas. Ele nos alimentou, repetiam alguns, como se precisassem ouvir em voz alta para acreditar. Em um canto, um homem com o braço enfaixado, comido pelas dores de muitos anos, mastigava devagar, e a cada mordida
sua expressão se suavizava, não pela cura física, que talvez viesse depois, mas pela sensação de ser visto e cuidado. Quando a fome cedeu lugar à saciedade, Jesus não se apressou. Ele não vivia na lógica do improviso. Ele vivia na lógica do Pai. Levantou-se e, com aquele mesmo tom firme e amável, pediu que recolhessem o que sobrara, para que nada se perca. A frase, simples como um fio d'água, cortou o ar como uma espada. Não era apenas uma instrução prática, era uma revelação do coração de Deus. Nada do que o Pai derrama é para ser jogado fora. Nada da graça é dispensável, nada do amor é supérfluo, nem mesmo as migalhas. Os discípulos partiram entre os grupos com cestos vazios e voltaram com cestos cheios. 12 cestos, um para cada um deles, como se o mestre estivesse ensinando com objetos. Vocês distribuem, mas também recebem. Vocês servem, e o Pai cuida de vocês. Pedro ergueu o seu cesto acima da cabeça, sorrindo com aquele ar de pescador que encontra um grande cardume. João, abraçando o seu cesto, parecia abraçar uma verdade. A abundância não é sobre acúmulo, é sobre confiança. Filipe, que antes fizera contas, agora fazia outra conta. Quando Deus está na mesa, a matemática é da generosidade e não da falta. Por um momento, pairou no ar um silêncio reverente. O sol, quase tocando a linha d'água, pintava o céu de tons rosados e alaranjados. Todos olhavam para Jesus. Não havia barulho de mercado, nem moeda tilintando, nem bravatas. Havia apenas a presença de quem é a própria provisão. E no íntimo de muitos corações, um pensamento se formava. Se ele cuida do pão que sustenta o corpo, mais ainda pode cuidar do pão que sustenta a alma. Alguns começaram a falar sobre coroação. Este é o profeta que havia de vir ao mundo, disseram. Outros, inflamados pelo desejo de uma mudança imediata, cochichavam sobre fazê-lo rei à força. Não era só a fome que movia aqueles impulsos, mas também o cansaço de uma gente cansada de opressão, de impostos, de humilhação. Queriam a um rei que multiplicasse pães e que expulsasse romanos. Queriam um líder que resolvesse as urgências do dia, sem perceber que diante deles estava o rei que resolvia, sobretudo, a urgência do coração. Jesus percebeu. Ele sempre percebe. Seu reino não se impõe por espada, nem se negocia por aclamação popular. É semente, fermento, sal e luz. É graça que desce e habita. Por isso, afastou-se por um instante, subindo a uma elevação próxima, e ali orou. Enquanto as últimas cestas eram guardadas e as famílias se preparavam para a noite, o mestre, em silêncio com o Pai, agradecia. Agradecia pelo pão que saciara a multidão. Agradecia pela fé recém-nascida em tantos. Agradecia, inclusive, pelos discípulos que, aos tropeços, estavam aprendendo a confiar. Antes de dispersar o povo, Jesus chamou os 12 mais perto. Não fez um sermão longo, não apresentou uma lista de regras. Fez perguntas que atravessam os séculos. O que vocês viram? Pedro foi o primeiro a responder. Vimos o céu se abrir na terra, Senhor. João completou. Vimos que nas tuas mãos, até o pouco, se torna fonte. Jesus assentiu, com um sorriso breve. Lembrem-se disso quando a noite for escura, disse. E como quem sela uma lição com um gesto, tocou em cada cesto que eles traziam. Era como se dissesse: guardem a memória do milagre, vocês vão precisar dela. As estrelas começaram a surgir, tímidas. O lago, agora calmo, refletia a lua nascente. As vozes diminuíam de volume, virando um murmúrio de despedida. Entre abraços, orações e olhares gratos, as pessoas começaram a retornar às suas casas. Levariam história para contar, pão para repartir e, mais do que tudo, um vislumbre de que Deus não é distante. Ele está perto. E quando ele está perto, o deserto vira mesa. Na manhã seguinte, o assunto nas aldeias era só um.
Vocês souberam o que aconteceu perto do lago? Nas portas, nas fontes, nas oficinas, pelas vielas, nos campos, o milagre corria de boca em boca. Gente que não esteve lá ouvia as histórias como crianças escutam contos ao pé do fogo. Eram 5 pães e 2 peixes, apenas isso? E todos comeram? E ainda sobrou? As perguntas vinham em cascata e as respostas vinham com brilho nos olhos. Sim, todos comeram e sobraram 12 cestos. Mas enquanto o milagre virava notícia, o coração de Jesus apontava para algo mais profundo. Não era só sobre o ato de multiplicar, era sobre revelar quem ele é. Não apenas um profeta poderoso, não apenas um mestre com palavras de vida, mas o pão que sustenta a existência. O milagre fora um sinal, uma janela aberta para um significado maior. No reino, a vida não é movida por escassez, mas por confiança no Pai. Não é movida por ansiedade, mas por provisão. Ao reencontrar parte daquela multidão em outro momento, Jesus expôs o centro da mensagem. Com voz mansa e firme, falou sobre o pão do céu, sobre aquilo que não perece. Muitos lembravam do maná no deserto, do cuidado diário dado aos antepassados. Mas Jesus elevou os olhos e a compreensão. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Havia ali uma transição do símbolo para a realidade, do sinal para o significado. O pão que se parte nas mãos de Jesus aponta para o próprio Jesus que se entrega pelo mundo. Os discípulos estavam perto, ouvindo, com as cestas vazias ao lado e os corações cheios por dentro. Pedro apertava e soltava os dedos, como quem quer avançar e abraçar a verdade de uma vez. João gravava cada palavra no íntimo, para mais tarde espalhar ao mundo como cartas de amor. Filipe, agora com outras contas na cabeça, fazia a aritmética da graça. Se ele é o pão, então a fome que governa as nossas decisões pode ser vencida. André cruzava os braços, observando o povo, e pensava no menino do lanche. Se a fé de uma criança abriu a porta do milagre, o que Deus fará quando a fé amadurecer em nós? Naquela mesma multidão, havia quem buscasse apenas o pão que mata a fome do estômago. Jesus os olhou com compaixão. Ele também curava a fome do corpo, mas não queria que ficassem reféns de uma necessidade que volta todo dia. Ele apontava para um alimento que sustenta. Quando os ventos mudam, quando as situações apertam, quando as contas não fecham, apontava para si mesmo, para a presença que não acaba, para a graça que não se gasta, para a vida que não se desfaz. De novo, a cena se enchia de humanidade. Mães com crianças no colo, pescadores com as mãos calejadas, artesãos com o pó da madeira nos braços, idosos com a sabedoria do tempo nos olhos. Todos eles, de alguma forma, sabiam o que era a escassez, sabiam de meses fracos de pesca, de colheitas frustradas, de moedas contadas, de projetos interrompidos. E é precisamente para essa gente real, com fome real, que Jesus revela um reino real. Um reino que não foge do cotidiano, entra nele, que não ignora o deserto, prepara a mesa nele. À medida que ele falava, a memória da tarde anterior voltava viva. O céu em brasa sobre o lago, o pão se partindo, as cestas se enchendo, as pessoas se saciando, o menino sorrindo. E junto dessa memória surgia um chamado. Confiem. Confiem quando o que vocês têm parecer pequeno demais. Confiem quando os números gritarem que não dá. Confiem quando o dia escurecer e a noite parecer interminável. Confiem, não porque vocês dominam os processos, mas porque vocês conhecem quem parte o pão. Jesus, então, fez um convite que não era apenas para o grupo diante dele, mas para todos os que viriam depois, para todos os que assistiriam, séculos adiante, a história em uma tela, em um celular, em uma sala silenciosa. Um convite simples e profundo. Vinde a mim. É como se dissesse, quando a fome bater,
venham. Quando o medo apertar, venham. Quando a mesa parecer vazia, venham. E quando a mesa estiver farta, venham também, para lembrar que a fonte é o Pai. Os discípulos aprenderam, naquele dia, que a missão deles não era fabricar milagres, mas entregar o que recebiam. Não era produzir pão com as próprias mãos, mas caminhar entre as pessoas com as cestas da graça. Essa é a dinâmica do reino. Jesus parte, os discípulos distribuem, o povo recebe, a gratidão sobe ao Pai. E no final, ainda sobram cestos para que cada servo carregue consigo um lembrete. Ele cuida de mim também. O menino e a mãe, ao voltarem para casa, pararam à beira do caminho. Ela pegou suavemente o rosto do filho entre as mãos e disse: "Nunca se esqueça do que viu hoje, mas... Quando você achar que tem pouco, lembre-se das mãos que abençoaram o seu pouco." O menino assentiu com seriedade de gente grande. E, como quem faz um voto silencioso, olhou para o céu e sorriu. No cair da tarde, os campos foram ficando dourados outra vez. Os trabalhadores guardavam as ferramentas, os pescadores puxavam os barcos, as famílias acendiam lamparinas. Em muitos lares, antes do pão ser repartido, uma breve oração era feita. "Obrigado, Senhor, porque hoje também temos o que comer." O milagre havia se tornado prática, a gratidão como hábito, a partilha como caminho, a confiança como chão. E se você pudesse caminhar por aquelas estradas naquela noite, ouviria fragmentos de conversas vindos de janelas e portas. Ele nos alimentou, não faltou para ninguém, sobraram cestos. E misturado a tudo isso, um sussurro que atravessa gerações. Se ele pôde fazer no deserto, ele pode fazer na minha vida. E assim, encerramos a história do dia em que 5 pães e 2 peixes, colocados nas mãos certas, transformaram um lugar deserto em sala de banquete. Não foi apenas sobre matar a fome, foi sobre revelar o coração do rei. Um rei que não precisa de coroas para reinar, porque seu trono é o amor. Que não precisa de muros para proteger, porque sua presença é abrigo. Que não precisa de exércitos para conquistar, porque seu governo é paz que excede o entendimento. Um rei que, ao partir o pão, nos ensina a viver, partindo a vida em favor dos outros, certos de que, no reino, o pouco compartilhado nunca será pouco.